Do Senhor, eu vou falar aqui a respeito deste estudo, o arrebatamento da Igreja Fiel. É um estudo onde mostra aqui um paralelo entre aquilo que é sinal para a Igreja e aquilo que é o juízo para o mundo. São acontecimentos, que estão assim relacionados com o grande dia do Senhor. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui esse quadro que eu fiz aqui, que essa estátua é a estátua ali do sonho de Nabucodonosor, onde ali cada parte é em metal e os pés de ferro, de barro, que é atingido por uma pedra que é cortada sem auxílio de mão, que vem e esmiuça o pé da estátua, Acima aqui da estátua nós colocamos uma trombeta que é uma divisão como que de águas, Assim, é a quarta trombeta, A divisão de águas para a igreja, antes dessa quarta trombeta, depois dessa quarta trombeta. Aqui do lado direito nós vemos 3 trombetas pelas quais a igreja está passando, Aqui nós vemos o sol, em trevas e a lua em sangue. Aqui do lado direito nós vemos também mais 3 trombetas, o sol e a lua aqui que enegrecerão conforme fala a palavra de Deus. Então, primeiramente, nós vamos ver aquilo que é sinal para a vida da igreja. A vinda do Senhor Jesus, chamada de grande e terrível dia, em Joel 2,31, e de grande e glorioso dia, em Atos 2,20, será marcada por sinais no céu para a vida da igreja. Então, são sinais. A palavra fala assim, haverá sinal no céu, na terra, no mar, Então, a vida de Israel, por exemplo, antigamente, sempre foi marcada por acompanhamento de fases de lua, do sol, Por exemplo, este ano, o início da Páscoa foi marcado por uma superlua, O mundo todo testemunhou isso, Então, esses eventos da lua, o próprio calendário de Israel é baseado no sol e na lua também, marca sinais, momentos e tempos que a igreja também observa isso, Porque a palavra do Senhor fala, esses versículos dizem que o sol se converterá em trevas, interessante essa palavra trevas, e a lua em sangue, fixando que isso seria antes desse grande dia. Interessante, assim, primeiramente em tese seria o sol se converter em trevas e depois a lua em sangue, pode ser um acompanhamento de eclipses sucessivos, Assim, primeiro um eclipse do Sol, depois um eclipse da Lua, ou então até mesmo um eclipse total, assim, do Sol, Onde simultaneamente o Sol se converte em trevas e a Lua também não dá seu brilho, Mas são acontecimentos que a igreja observa, não são sinais, E esses sinais marcam, a vinda do Senhor Jesus. Então, esses 2 sinais antecederão o dia do arrebatamento, ou então um evento único, Primeiro o sol e depois a lua, Ou então, como nós falamos, um evento único, ou nessa ordem, No Egito, por exemplo, o sol era o olho do deus Horus, e por isso a praga das trevas, onde não viu um ao outro, mas havia luz na casa dos filhos de Israel. Ou seja, como que Deus tivesse cegado os olhos do Deus deste mundo, O mundo já em trevas, Mas na casa de Israel havia luz, ou seja, no coração da igreja a luz do Espírito Santo, Outro sinal para a saída do Egito foi o sangue na verga e umbreira das portas, Como tipo e sinal sobre a igreja, na figura da lua, há o sangue de Jesus, O Senhor derramou o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos sair desse mundo, A figura da saída do povo do Egito lá. Então, eclipses sempre foram sinais para o povo de Israel e também é sinal para a vida da igreja nesses últimos tempos. Vamos ver aqui agora falando a respeito do juízo para o mundo. Ao toque da quarta trombeta, pelo arrebatamento, Deus livrará a sua igreja da iminência de um grande perigo, tal qual livrou Israel da morte, abrindo o Mar Vermelho. Irmãos, o Mar Vermelho ali, para o povo de Israel, era a morte, Para onde nós iremos, Crianças, idosos, animais, como nós vamos fazer? Como nós vamos atravessar esse mar? Era a morte mesmo, Mas Deus operou uma maravilha através ali da vida de Moisés, abrindo o Mar Vermelho,
e houve um grande livramento, né? Houve aqui para o povo de Israel o grande e glorioso dia, né? Mas para o povo do Egito houve o grande e terrível dia. Isso é um tipo, né? Eu capturei esse momento aqui com esses dois versículos que a Bíblia fala, né? No Velho Testamento, né? Mas isso há de acontecer na vida da igreja, né? Também esse grande e glorioso dia para a igreja e grande e terrível dia para o mundo. Em Joel 2:10 e 3:15, Mateus 24:29, Marcos 3:24, Apocalipse 8:12 e Apocalipse 9:1-2, a Bíblia diz que o sol e a lua se enegrecerão, não mais se convertendo em trevas e em sangue, mas se enegrecerão por uma ação distinta, né, de eclipse. Em Isaías 13:10, há um relato dizendo que o sol se escurecerá e a lua não resplandecerá sua luz. O juízo sobre o mundo virá na forma de uma pedra cortada sem auxílio, né, de mão, que atingirá o pé da estátua e a esmiuçará, conforme Daniel 2:34. Fala assim, cortada sem auxílio de mão, ou seja, esse juízo não veio da mão do homem, mas veio da ação da mão do Senhor, da eternidade, né? Feriu a estátua nos pés, que era feito de barro e que era feito de ferro, né? Ou seja, o mundo está dividido entre dois lados, né? Dois lados que não se unem. Nós sabemos que lados são esses. No nosso país, por exemplo, esses lados estão bem distintos, né? Nós sabemos que isso não subsiste, né? É ferro e barro, né? Não tem liga, né? Mas tudo isso vai passar, né? Então, irmãos, a ação dessa pedra esmiuçando o pé das estátuas gera um estrondo que é relatado em 2 Pedro 3:10 e 12, né? Que fala assim, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão, a terra se queimará. Ou seja, será um evento global, né? Um evento que atingirá a todas as pessoas que estão sobre a face da terra. O impacto dessa pedra esmiuçando os pés da estátua gera um grande tremor na terra, um terremoto, né? E o céu retira-se, conforme Apocalipse 6, de 12 a 14, né? Que fala assim, que haverá o grande tremor na terra, o sol se tornou negro, né? Se enegreceu, e a lua como sangue, né? Ou seja, porque ela se escurece pela ação assim desse evento que haverá sobre a atmosfera terrestre. As estrelas cairão sobre a terra. Interessante que essa visão que fala que as estrelas cairão, mas de fato não são as estrelas que estão lá no universo, né, longínquo, mas serão em virtude do impacto dessa pedra nos pés da estátua. Isso gera como que estilhaços, né? E esses estilhaços eles retornam para a própria Terra, assim como que iluminados, né? Então, assim, é uma coisa que nem dá para muito se aprofundar, né? Porque é uma coisa assim que a gente tem que ter até certo cuidado em dizer. Então, os céus, eles se retiram, né? Se enrolam como se fosse um pergaminho, a expressão aqui de enrolar, né, como se fosse um pergaminho, porque foi escrito naqueles tempos lá em Patmos, né, tipo assim, que se usava ainda pergaminhos. Os montes e as ilhas serão removidos dos seus lugares em virtude deste impacto que haverá sobre a terra, né. Aí sim nós podemos dizer que haverá um juízo sobre as torres altas, né, como houve lá em Sofonias, né, como houve também nos anos 70, quando Jesus profetizou que não haveria pedras sobre pedras aqui, mas agora num evento muito maior, né, assim, um evento assim global, né, haverá esse juízo sobre as torres altas, né. E fala aqui também a palavra que o sol e a lua são cobertos por densas nuvens, conforme Ezequiel 32:7. Fala assim, encobrirei os céus, enegrecerei suas estrelas, o sol encobrirei com uma nuvem, a lua não fará resplandecer a sua luz. Irmãos, tudo isso haverá de acontecer quando
a pedra cortada sem auxílio de mão, bater no pé da estátua. Então, esta pedra que é cortada sem ação de mão do homem, isso é uma coisa tão interessante que a Bíblia fala lá em Mateus que os homens verão o Senhor Jesus vindo, né, sobre as nuvens com poder e grande glória, né? E fala a palavra de Deus que os homens verão o sinal do Filho do Homem e se lamentarão. Então nós podemos dizer, mas que sinal é esse sinal do Filho do Homem? Quando Jesus nasceu, houve um sinal lá, e esse sinal era a estrela, né? Que parou lá em cima de onde o Senhor Jesus estava. Irmãos, esse mesmo sinal será visto, vindo sobre a nuvem com poder e grande glória, né? Para agir sobre o mundo, né? E na iminência desse juízo sobre o mundo, a igreja será arrebatada, porque a palavra fala assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É um breve estudo que pode ser aprofundado pelos irmãos, né? Embora possa haver entendimentos que sejam assim, até de certa forma divergentes, mas é o que o Senhor me tem dado como um entendimento da palavra do Senhor, né? E isso está bem nítido assim, nos estudos, na leitura da Bíblia, né? Então, tipo assim, a igreja do Senhor ela tem que se preparar para esse evento, né? Que é o grande e glorioso dia do Senhor, que também será o grande e terrível dia do Senhor para o mundo. Então, a igreja está diante dessa situação, o homem está diante dessa situação e nós devemos fazer a nossa escolha, né? Escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. A paz de Jesus